Bem, eu posso classificar um triângulo de acordo tanto quanto as medidas dos seus lados, quanto de acordo com as medidas dos seus ângulos internos. Vamos primeiro à classificação quanto às medidas dos seus lados. Eu tenho três classificações distintas. Um triângulo, quando estamos nos referindo às medidas dos seus lados, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles ou ele pode ser escaleno. Quando é que ele vai ser equilátero? Bem, um triângulo vai ser equilátero quando as medidas dos seus três lados são iguais. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo cujas medidas dos seus lados são exatamente iguais a 2 centímetros, então peguei um triângulo, todos os seus lados possuem medidas iguais a 2 centímetros, então, evidentemente, as medidas dos seus três lados são iguais, então eu vou poder afirmar com certeza que esse triângulo é equilátero. Uma segunda classificação, que é quando um triângulo é considerado isósceles, é quando ele possui dois lados com a mesma medida, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um triângulo que possui dois lados com medidas iguais a 2 centímetros e um terceiro lado com medida igual a 3 centímetros, eu vou ter aqui dois lados com a mesma medida. Então, eu vou poder afirmar com certeza que esse triângulo é isósceles. E para finalizar, se eu tiver um triângulo cujos seus três lados no caso, possuem medidas diferentes, por exemplo, um lado mede 2 centímetros, o outro mede 3 centímetros e o outro mede 4 centímetros, eu vou poder afirmar que esse triângulo é escaleno, pois as medidas dos seus três lados são diferentes. Agora, partindo para a classificação de um triângulo quanto aos seus ângulos internos, ele pode ser acutângulo, ele pode ser retângulo e ele pode ser obtusângulo. Quando é que ele vai ser acutângulo? Bem, ele vai ser acutângulo quando todos os seus ângulos forem agudos. O que é que isso significa? Que todos os seus ângulos têm que ser menores do que 90 graus. A medida de todos os seus ângulos tem que ser menor do que 90 graus. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo cujas medidas dos seus ângulos internos são exatamente iguais a 60 graus, eu vou poder afirmar com certeza que esse triângulo é acutângulo, porque a medida de todos os seus ângulos internos é menor do que 90 graus. Agora, se eu tiver um triângulo que possui um ângulo exatamente igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto, como aparece aqui na imagem, que esse símbolo aqui representa um ângulo reto, eu vou chamar esse triângulo de retângulo. E para finalizar, se eu tiver um triângulo que possui um ângulo maior do que 90 graus, perdão, aqui acabei errando o símbolo, se eu tiver um triângulo cujo ângulo interno é maior do que 90 graus, então eu vou chamar esse triângulo de obtusângulo. Então, acutângulo, quando eu tiver três ângulos menores que 90 graus, retângulo, quando eu tiver um ângulo exatamente igual a 90 graus, e obtusângulo, quando eu tiver um ângulo maior do que 90 graus. Aí, apenas para finalizar, quando eu tiver um triângulo retângulo, eu vou chamar o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus desse triângulo de hipotenusa. E eu vou chamar os outros dois lados, no caso, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, de catetos.